Olá a todos, estamos começando mais uma aula de noções de meio ambiente e vamos dar continuidade no conteúdo. Até a semana passada, nós estudamos sobre a poluição atmosférica. Então já sabemos o que é a atmosfera, as camadas que formam ela, os gases que formam ela e sabemos também da sua poluição que acontece devido à ação humana ou não. Então, da grande concentração de gás carbônico, da concentração de gás metano, da concentração de outros tipos de gases e assim por diante. Na aula de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre a saúde e o meio ambiente. Então, até agora, o nosso foco era entender a poluição e os poluentes. Então, entender, por exemplo, o que acontecia na poluição da água, o que acontecia na poluição do solo, o que acontecia na poluição do ar, quais eram os principais poluentes disso tudo. A partir de então, a gente vai agora entender um pouco mais da saúde humana em relação a isso, entender um pouco melhor quais são os problemas que podem trazer à nossa saúde o fato desses poluentes e dessa poluição estar acontecendo, certo? Então, vou estar compartilhando aqui com vocês é, os slides da aula de hoje, certo? Para a gente estar vendo e acompanhando como é que acontece. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai estar falando aí sobre a saúde do ser humano em relação ao meio ambiente. Então, entender o que tanto que prejudica no ser humano dependendo da poluição que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai lembrar um pouquinho da história que já aconteceu com a sociedade humana em consequência da poluição, certo? E a primeira delas, a mais conhecida de todas, foi a pandemia da peste bubônica ou da peste negra, certo? Que aconteceu em 1900 não, perdão, em 1320, na Idade Média. Bom, vamos tentar só entender o que a peste bubônica tem a ver com poluição, certo? Primeira coisa que eu tenho que saber. A peste bubônica, ela é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria, quando ela se aloja no corpo humano, ela vai começar a prejudicar o nosso corpo na pele, certo? Causando várias erupções cutâneas. Além de prejudicar a pele, vai prejudicar também outros sistemas, como o sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário e assim por diante. E daí vem o nome peste bubônica, porque esses bubões que aparecem são erupções que acontecem na pele da pessoa, como vocês podem ver na imagem, certo? E essas erupções acabam prejudicando a saúde da pessoa, porque essas erupções elas vão explodir, vão estourar, como se fossem espinhas gigantes. Bom, como eu disse, essa doença é causada por uma bactéria. Essa bactéria, ela fica dentro do corpo de uma pulga e pulgas parasitam qualquer outro tipo de animal. Mais especificamente, nesse caso da pandemia de 1300, foram parasitar os ratos, certo? E aí a história já começa a nos mostrar onde que a poluição entra. 1320, Idade Média, era uma época onde, vamos dizer assim, tentar ter um local limpo, tentar manter uma situação sanitária agradável a todos, da população, era algo mais complicado. A higiene não era muito valorizada nessa época, certo? Então era muito comum você ver as pessoas jogando lixo pela janela de suas casas, diretamente na rua, diretamente nas calçadas, certo? Era muito comum, mesmo na elite, reis, duques, arquiduques, todo esse pessoal da elite, ter todo o esgoto passando pelo lado de sua casa, certo? Então, não tinha rede de esgoto, de encanamento, não tinha muita água tratada, era totalmente sujo, vamos dizer assim, a situação dessa população. O que acontecia? Quanto mais lixo tem nesse lugar, mais propício vai ser para que os ratos habitem esse lugar, certo? Então, aconteceu que teve uma proliferação enorme desses roedores, e esses roedores carregavam a pulga com essas bactérias. Então, o aumento de lixo nas grandes cidades, Roma, Paris, Lisboa, Madrid, tudo isso fez com que acontecesse uma disseminação desses vetores e com isso começou a se espalhar, certo? Essa doença. Qual foi a consequência? Tivemos mais de 25 milhões de mortes em toda a Europa. Um terço da Europa foi dizimada por causa de uma doença,
certo? E essa situação precária perdurou por 5 anos aproximadamente, certo? Quais são as hipóteses da peste bubônica ter acabado, vamos dizer assim, ou pelo menos amenizado? Acredita-se que, como dizimou a maioria das pessoas, as pessoas que sobraram foram as pessoas que eram mais resistentes à doença, certo? Então, vamos dizer assim, que deu essa amenizada, ajudou a diminuir o número de mortes, porque quem sobreviveu eram as pessoas que eram resistentes a essa doença, a essa pandemia, certo? O que é algo muito triste de se pensar, você esperar que a maioria das pessoas morram para que uma doença passe. Lembrando que a gente está passando por uma pandemia ainda, uma pandemia que começou em dezembro de 2019, se espalhou pelo mundo inteiro em fevereiro e março de 2020 e não está sendo controlada ainda, certo? Está começando a controlar. Então, a gente ainda está início no tratamento dessa doença com as vacinas. Lembrando que a gente está falando aqui de 1320, ainda não existiam vacinas. A primeira vacina só iria existir séculos depois. Então, imagina só, se existisse a vacina nessa época, quantas vidas poderiam ter sido salvas, certo? Então, só fazendo esse link aí entre peste bubônica e Covid, as duas são uma pandemia, as duas acometeram o mundo inteiro, certo? Só que no caso da peste bubônica, como a gente está falando de 1300, só acometeu a Europa e a Ásia e alguns pedaços ali da África, porque Américas e Oceania ainda não foram descobertas. Isso é de 1500 para frente, certo? Então, alastrou-se pelo mundo antigo inteiro, do mesmo jeito que hoje em dia a Covid se alastrou pelo mundo inteiro, certo? E a gente não vai deixar tudo isso de pessoas morrerem, certo? A gente não vai virar as costas para essa doença, igual foi feito na pandemia de 1300, esperando que a maioria das pessoas recebam a imunidade natural. A gente vai sim investir em vacinas e na vacinação em massa, para que todos tenham essa imunização e assim a gente possa voltar à normalidade. Então, notem que não é a primeira vez que estamos passando por uma pandemia, mas a gente está tendo a sorte de passar por uma pandemia com uma tecnologia muito mais avançada, poupando muito mais vidas, certo? Bom, então, lembrando também, né, que Covid nada mais é que poluição causada por um micro-organismo. Aqui foi causado por uma bactéria, hoje em dia é causado por um vírus, certo? Dando continuidade, outro poluente que prejudica em muito a saúde humana são os DDTs, encontrados em agrotóxicos e pesticidas, que são muito utilizados nas lavouras, certo? O que acontece? A gente utiliza esses DDTs para que as pragas elas não prejudiquem a lavoura. Então, o DDT ele é aplicado com um agrotóxico, certo? E, com isso, vai dizimar praticamente quase que 100% de todos os insetos que prejudicam a lavoura. Bom, o problema é que esse DDT, ele não some, ele vai ficar no vegetal, certo? Então, a partir do momento que você usou o DDT como agrotóxico, ele vai permanecer no vegetal, ele vai permanecer no alimento, certo? E, como consequência, depois da colheita, vai vir para a nossa mesa, vai vir para a nossa alimentação. E o DDT, ele é um tipo de poluente que prejudica principalmente o sistema nervoso. Ou seja, uma das principais consequências do DDT é ele causar problemas neurológicos, como perca de movimentos ou tremores, ou então atividades cognitivas comprometidas e assim por diante. Vamos dizer assim que ele é uma doença um pouco mais silenciosa, mas que ao longo do tempo vai prejudicar a vida do ser humano. Fora que ele também pode causar problemas gástricos ou no sistema digestório ou no sistema urinário, como nos rins, por exemplo, certo? Então, na década de 60, foi quando começou essa conscientização sobre o problema de se utilizar o DDT, certo? Tivemos aí vários países que começaram a fiscalizar isso, começaram a proibir o uso do DDT em agrotóxicos para evitar que a sua população adoecesse devido a alimentos contaminados. Hoje em dia, temos vários e vários países que proíbem o uso de agrotóxicos e o uso de DDT em agrotóxicos ou pesticidas, certo?
para evitar que comprometa a saúde da sua população. Então, os países que ainda permitem o uso desse tipo de agrotóxicos são muito poucos. Infelizmente, o Brasil é um deles, certo? Que permite o uso do DDT. E com isso temos alguns países aí na atualidade, alguns países europeus, alguns asiáticos, ou até mesmo acho que os Estados Unidos e Canadá, não lembro agora para comentar, não exportam verduras, legumes, vegetais assim do Brasil devido ao fato do uso desse agrotóxico, que é muito prejudicial. Ah, quer dizer que a gente se alimenta de DDT? Possivelmente. A gente não sabe a origem, certo, de todas as frutas e verduras que temos à nossa mesa. Então, é bem provável que um ou outro alimento aí, uma alface, um tomate, uma banana, algum alimento de origem vegetal, ou até mesmo de origem animal, certo? Dependendo da cadeia alimentar aí, tem um pouco de resíduo, um pouco de resquício desse DDT. O que vai acontecer? A longo prazo, poderemos ter alguns sintomas de doenças renais, ou digestivas, ou nervosas, certo? É um problema aí que o nosso país precisa resolver também. Aqui temos um outro exemplo na história que aconteceu, que foi a Big Smog, ou a Grande Névoa, que aconteceu na década de 50, na Grande Londres. Bom, o que houve? Depois da Revolução Industrial que aconteceu em Londres mesmo, houve um aumento gradativo, um aumento muito grande do uso de máquinas no mercado de trabalho. Todas essas máquinas daquela época, elas utilizavam combustível fóssil para trabalhar, para funcionar. Então, a queima de carvão nesses locais, ou o uso do petróleo nesses locais, era muito intensificado, causando uma liberação enorme de poluentes na atmosfera. Qual foi a grande consequência disso? Em algumas semanas de setembro de 1952, aconteceu o que vocês estão vendo aí nessa imagem, certo? Uma grande neblina de poeira não, de fumaça, de poluente, na verdade, que eu quis dizer, cobriu a Grande Londres, certo? Em questão de semanas e meses, tivemos aí 4.000 mortes, ou seja, 4.000 londrinos morreram devido a complicações respiratórias causadas por essa neblina. Então, é uma neblina extremamente tóxica e prejudicial, certo? Com isso, Londres fez várias legislações, várias leis, onde proíbem a queima excessiva de combustíveis fósseis ou o uso de combustíveis fósseis para que isso não acontecesse de novo. Fora Londres, outros países do mundo que não querem que a mesma coisa aconteça com a sua nação fizeram leis também que proibissem o uso exagerado de combustíveis fósseis durante sua queima, para que não tivesse um ar tão poluído assim. Mas sabemos que países ainda como a China, por exemplo, possuem bastante regiões poluídas devido à sua, vamos dizer, seu alto ritmo de produção. Então, muitas indústrias, muitas fábricas chinesas ainda liberam vários poluentes na atmosfera e tem um ar não vamos dizer assim, um ar muito poluído, certo? Tanto que lá as pessoas usam máscara. Na verdade, hoje a maioria usa por causa da pandemia, mas antes da pandemia se utilizava máscara lá para tentar filtrar esse ar poluído, certo? Ou seja, em vez de eles tentarem reduzir a poluição, eles tentaram remediar, o que não é muito bom. E sabemos que lá não é o único lugar. A cidade de São Paulo mesmo tem um ar muito poluído, certo? Sabemos que lá existe a inversão térmica devido à grande quantidade de poluentes que existe no ar atmosférico de lá, certo? Então, você nota que existe uma atmosfera um pouco mais densa, um pouco mais escura na capital de São Paulo, devido à grande quantidade de poluentes que é liberados no ar, certo? Então, a Big Smog foi um exemplo do que aconteceu em 1952, caso leis e regras, normas não se apliquem a empresas, a fábricas, a indústrias para diminuir essa poluição. 4.000 mortes são muitas pessoas sendo mortas por um agente poluente atmosférico. Tudo bem? Vamos lá, dando continuidade. Um outro exemplo da história aqui agora com radiação que aconteceu no Brasil, aconteceu em outras partes do mundo, mas eu peguei o exemplo brasileiro, que é algo mais próximo de nós,
certo? Foi a contaminação de Césio-137 em Goiânia, que aconteceu na década de 80, certo? O que aconteceu exatamente? Foi descartado aparelhos hospitalares, se eu não me engano, acho que de raio-x, em lixões comuns, certo? Aí desmontaram esses aparelhos e nessa desmontagem vazou Césio-137. Qual foi a consequência disso? É um produto radioativo, certo? Que contaminou toda a cidade de Goiás, pelo menos ali nas proximidades, certo? De onde estava aquele lixão. Qual foi a consequência? Se eu não me engano, tivemos aí, acho que 4 a 20 mortes, certo? Algumas semanas depois desse vazamento, e centenas de pessoas doentes até hoje. A radiação é um tipo de poluição que ela permanece no corpo por tempo indeterminado. É um poluente que ele não sai tão fácil como se fosse uma poluição causada por um surfactante na água, ou por algum gás na atmosfera, ou por chorume no solo, certo? A radiação, ela é uma poluição que não tem tempo de validade. Então, se a pessoa ela entra em contato direto com um poluente radioativo, ela vai levar aquilo para a vida toda dela. Isso pode trazer complicação das mais formas diversas, pode ser complicação respiratória, pode ser complicação na pele, que são as dermatites, pode ser complicação gástrica, pode ser intestinal, pode ser renal, pode ser nervosa, pode ser qualquer tipo, certo? Ainda pode ficar pior. A pessoa pode desenvolver algum tipo de câncer devido a tumores causados por essa radiação, certo? Então, a radiação, ela é extremamente perigosa. E isso é um desastre que aconteceu aí nos anos 80, na cidade de Goiás, onde, hoje em dia, pessoas ainda usam medicamentos para fazer tratamento para ter condições de vida um pouco mais humanas, poderem viver um pouco mais, certo? Com a radiação em seus corpos. Então, por isso que sempre que você olha uma foto de pessoas trabalhando com componentes radioativos, elas estão super bem protegidas da cabeça aos pés, sem nenhuma exposição de seus corpos, certo? Para evitar que isso aconteça, para evitar que ela sofra algum prejuízo em sua saúde devido à exposição a esse tipo de material. Tudo bem? Então, o Césio-137 é um exemplo. Temos também Chernobyl, onde teve contaminação também devido à usina termonuclear. Essa usina liberou acidentalmente na natureza toneladas de produtos radioativos. Lá a contaminação foi muito mais desastrosa, certo? Foram milhares de pessoas contaminadas, fora os demais seres vivos do local, plantas, animais. Tivemos problemas teratológicos, que são as malformações das pessoas quando estão sendo geradas no útero. Então, pensa assim, se as pessoas foram expostas e vão ter bebês, vão ter crianças, vai haver uma formação, certo? Pode ocasionar aborto espontâneo, pode deixar a pessoa estéril, pode nascer com uma formação e problemas a mil. Fora isso, também temos aquele caso que aconteceu durante a Guerra Mundial, que foi de Hiroshima e Nagasaki, da bomba nuclear, que também dizimou as duas cidades por inteiro e trouxe vários problemas radioativos para as pessoas que sobreviveram. Então, a radiação, a gente nota que ele é um problema que prejudica de forma definitiva. Então, é, a radiação passa? Passa. Ela sai? Sai. Só que ela demora seus 1.000, 2.000 anos aí para amenizar ou desaparecer. E nós não temos todo esse tempo de vida. Então, vamos dizer assim, na linha de tempo do ser humano, é algo definitivo que só vai prejudicar a nossa vida até o momento da nossa morte. Certo? Bom, dando continuidade, então, temos aí um caso de derramamento de petróleo que aconteceu no Alasca em 1989. Então, tínhamos aí um navio que transportava como carga barris e barris de petróleos. Esse navio sofreu um acidente em alto mar
e despejou mais de 40 toneladas de petróleo no mar. Qual foi a consequência? Mais de 100 mil aves foram mortas, prejudicando também todo o ambiente aquático, certo? Tivemos aí vários peixes, mamíferos, répteis também que morreram por causa disso. E praias contaminadas do Alasca. Então temos aí mais de 2 quilômetros de contaminação de praias. Esse impacto ambiental, que é o que está aparecendo aí na imagem de vocês, podem ver que tudo isso de preto é a areia que ficou contaminada com petróleo, certo? Mobilizou várias pessoas daquela época. Essa mobilização fez com que pudessem ser feitas ações para limpar as praias, salvar mais a vida natural daquele local, salvar mais aves, mais peixes, mais mamíferos, tudo bem? Porém, ainda hoje existem resquícios dessa catástrofe ambiental. Acredita-se que ainda tenha por volta de 2% de petróleo espalhado por essa região. Então, é uma catástrofe ambiental que deu um prejuízo enorme para a região, tanto a nível econômico quanto a nível de biodiversidade, certo? Se eu não me engano, há alguns anos, acho que 1 a 2 anos, também tivemos esse tipo de catástrofe aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, na costa ali do Nordeste, tivemos um acidente também com um navio petroleiro que derramou toneladas e toneladas de litros de petróleo em água e poluiu todas as praias nordestinas. E a gente viu qual foi a consequência, um prejuízo econômico enorme no turismo da região, sendo que o Nordeste ele é conhecido economicamente por suas praias, certo? Pelo seu litoral paradisíaco. Então a gente via como matéria, né, pessoas tentando limpar a praia o mais rápido possível, e também a gente via nessa matéria que a maioria das pessoas não tinha conhecimento do potencial, vamos dizer assim, danoso do petróleo ao corpo humano. Então, eles tiravam aquele óleo, certo? Com as mãos desprotegidas, sem EPIs necessários, e como consequência, a todas as pessoas que ajudaram a limpar, né, as praias sem proteção nenhuma, apresentaram várias dermatites, problemas neurológicos, entre outros problemas no corpo, devido à exposição, certo? A esse tipo de substância. O petróleo, ele é tóxico ao corpo humano, então ele tem que ser manipulado sempre com a presença de luvas, sempre com a presença de uma proteção para o corpo, avental, jaleco, qualquer coisa que não permita que ele entre em contato direto com a nossa pele. Senão, a nossa pele vai absorver aquele óleo e daí vai acarretar vários problemas para a nossa saúde, certo? Então, o do Alasca em 89 foi um exemplo que temos aí uma grande quantidade de petróleo sendo derramado e, alguns anos atrás, temos também o Nordeste brasileiro passando pela mesma situação, certo? Vamos lá. Com tudo isso, com todas essas catástrofes ambientais acontecendo a nível global, não é só aqui no Brasil, acontecia na Europa, acontecia na América do Norte, acontecia na Ásia. Bom, a gente tinha que fazer alguma coisa, certo? Então, o mundo tinha que olhar para esses problemas e pensar em como resolver eles. Foi aí então que a ONU, a Organização Nacional, não, perdão, a Organização das Nações Unidas, nacional não, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela fez várias reuniões para debater como proteger o meio ambiente. Então, a primeira reunião aconteceu aí na Suécia em 1972 e ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo, certo? Ao longo dessa conferência, vários representantes de várias nações participaram, analisaram, listaram todos os problemas e proporam soluções a curto, médio e longo prazo, certo? Para cada um desses problemas ambientais. Bom, ao fim dessa reunião, foi proposto que fosse feito um novo encontro, dali uns 20 anos, que foi a Rio 92, para analisar se tudo isso que aconteceu surtiu resultado, surtiu efeito, certo? Então, de Estocolmo, fomos para o Rio de Janeiro, no Brasil, certo?
conhecido como Rio 92 ou Eco 92, foi uma reunião que aconteceu 20 anos depois da de Estocolmo, e aqui tivemos o surgimento da Agenda 21. Essa Agenda 21 propôs essa imagem que vocês estão vendo aí, que são 17 objetivos globais, certo? Para que a sociedade consiga amenizar problemas ambientais, consiga promover uma saúde global mais acessível a todos e fazer com que a sociedade, em todas as nações, tenham uma vida mais digna, certo? Então, vocês podem ver, por exemplo, objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, erradicação da fome. Objetivo 3, saúde de qualidade. O 4, educação de qualidade. O 5, a igualdade de gênero. O 6, que tem mais a ver com o meio ambiente, água limpa e saneamento, pois sabemos que não são todas as regiões do planeta que têm saneamento básico, não são todas as regiões do planeta que têm água potável destinada ao consumo, certo? 7, energias renováveis, também voltada para o meio ambiente, para que possamos diminuir, certo, a utilização de combustíveis fósseis, utilizemos mais combustíveis renováveis, certo, como fonte de energia. O objetivo 8 aí, crescimento econômico. O 9, temos a inovação de infraestrutura, redução de desigualdade no 10, assim por diante. Aí voltamos com o meio ambiente lá no 13, nas mudanças climáticas, diminuir o aquecimento global. 14, vidas debaixo d'água, proteger a biota aquática, certo? A gente viu o exemplo ali do petróleo, e mudanças climáticas também prejudicam a vida aquática. Temos aí a vida sobre a terra no 15, certo? Então, note que nessa Agenda 21 temos vários objetivos voltados para o meio ambiente, certo? Lembrando que na Rio 92, ou Eco 92, foi a reunião da ONU onde tivemos a maior participação de países em uma reunião. Então, tivemos aí mais de 100 países reunidos discutindo como reverter essa situação e promover um mundo mais sustentável para as futuras gerações, certo? Após a Rio 92, tivemos a Rio +10, que aconteceu na África do Sul em 2002, certo? Para uma nova análise dessa agenda. A Rio +20, que foi no Brasil de novo, certo? E agora a gente está tendo a UNEA 5, que seria uma Assembleia da ONU, certo? Que nada mais é que a continuidade dessas reuniões. Ela aconteceu e acontecerá no Quênia, e note aqui eu coloquei 2021, 2022. Por quê? Devido à pandemia, eles resolveram adiantar. Então, em fevereiro desse ano, eles fizeram uma reunião online, certo? Com todos os representantes de todas as nações. E em 2022, eles vão fazer uma reunião presencial para uma análise e ver se essa Agenda 21 está sendo cumprida por todas as nações, principalmente aquelas que têm mais condições financeiras e poluem mais o ambiente. É o caso de países europeus, é o caso dos Estados Unidos, é o caso de alguns países asiáticos, certo? Então, eles começaram a voltar os olhos, voltar as suas atenções aos problemas ambientais. E com isso, eles começaram a analisar, enfim, certo? O que pode ser feito para diminuir esses problemas e melhorar vamos dizer assim, melhorar o planeta para a população como um todo, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns problemas ambientais que foram citados nessas reuniões, desde Estocolmo até o do Quênia, certo? Analisando mais o lado da saúde, analisando mais o que isso prejudica o ser humano, certo? Bom, vamos lá. Temos aí produção de alimentos em larga escala. Isso é um problema ambiental? Com certeza é um problema ambiental. Segue a linha de raciocínio comigo. Começamos com uma população mundial que está crescendo desenfreadamente. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas, certo?
chegando quase à marca dos 8 bilhões. O Brasil, por exemplo, somos mais de 200 milhões de brasileiros. É muita pessoa, muita gente, certo? Quanto mais gente tiver no planeta, mais alimento eu preciso produzir para essas pessoas sobreviverem. Se eu preciso produzir mais alimentos, eu preciso de uma área cultivável maior. É aí que entram os problemas ambientais. Eu vou precisar desmatar mais, vou precisar tirar os ecossistemas naturais para conseguir manter a produção de alimentos para todos, certo? Vamos pensar no caso aqui do Brasil. O que está acontecendo? Desmatamento desenfreado na Amazônia. A gente já viu isso no começo do semestre. Ou seja, a Amazônia está sendo desmatada para que seja utilizada nas suas terras para a agricultura e pecuária. Isso vai garantir mais alimentos para mais pessoas? Vai. Mas, como consequência negativa, a gente está desmatando florestas, derrubando árvores. Logo, vai ter menos evaporação dessas árvores, que é o ciclo natural da água, menos chuva disponível para o país, não só Brasil, mas a nível de continente, para os países vizinhos também. Logo, qual é a consequência de eu produzir mais alimentos? Eu vou ter um clima mais seco, chuva como raridade no futuro, certo? Então a gente consegue notar que quando eu começo a produzir mais alimentos, porque tem mais pessoas no planeta, mais eu vou prejudicar o meio ambiente devido a isso, certo? Então, um dos grandes problemas, um dos grandes pontos chaves é saber solucionar isso daí. Como que eu vou garantir que todos tenham alimento e evitar que essa produção de alimento prejudique o meio ambiente, certo? Então, é algo que está sendo discutido nessa agenda ambiental aí da ONU. Próximo problema ambiental: medicamentos e produtos de limpeza. Os medicamentos e os produtos de limpeza, muitas das vezes, eles são descartados de formas erradas. E esse descarte vai prejudicar principalmente a água e o solo, certo? Então, eu tenho aí na imagem um pequeno esquema que mostra que quando eu jogo tudo isso direto no lixo, ou eu jogo direto no ralo, no vaso, dou a descarga, jogo na pia e ligo a torneira para passar tudo cano abaixo, o que acontece? Vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático e essa contaminação vai voltar para a gente. Por quê? Essa contaminação ela vai para a estação de tratamento de água e de esgoto, que a gente já viu, certo? E vai voltar para as nossas torneiras. Essa poluição, ela vai ir para algum rio, para algum lago, onde vai evaporar, vai virar nuvem, vai chover nas nossas cabeças essa poluição, certo? Vai ser utilizado na agricultura, porque essa água vai servir para irrigação de lavoura, ou seja, a gente vai comer um alimento contaminado com medicamentos, um alimento contaminado com produtos de limpeza, certo? Fora que também pode acumular nos lixos. Ou seja, a partir do momento que os medicamentos, os produtos de limpeza são utilizados, descartados de forma incorreta, eu vou gerar essa poluição, certo? Ou seja, eu sempre tenho que pensar e me atentar a qual é a maneira mais correta do descarte. É aí que vem a conscientização, certo? O medicamento tem a forma certa de ser descartado. Ou seja, eu sempre vou numa farmácia e pergunto para o farmacêutico, viu? Estou com medicamento, ou tenho um amigo, tenho um vizinho que está com bastante medicamento, não está utilizando mais ele, quer saber como descartar. Ele vai saber orientar como fazer esse descarte, certo? É nosso dever correr atrás dessa informação. Tudo bem? O que é errado é eu jogar diretamente no lixo ou jogar ralo abaixo. Produto de limpeza, a mesma coisa, certo? Então, entupir o pia, entupir encanamento, começa a jogar aquele monte de produto para desentupir. Primeiro, se ele entupiu é porque você está usando de forma errada. Você deixou alguma coisa passar pelo ralo da sua pia, do seu banheiro, da sua cozinha, que promoveu aquele entupimento. Aí você vai ter que usar um produto químico, um reagente químico, para limpar aquilo lá, para desentupir, e toda aquela sujeira, mais o reagente químico, vai acabar parando em rios, em lagos, em lençóis freáticos ou em estações de tratamento, o que vai retornar para nós e vai prejudicar ainda mais a nossa saúde, né? Então,
Quais são os problemas? Mesma coisa. A maioria dos problemas vai ser sempre os mesmos. Ou vai ser no sistema digestório, porque é por onde passa o que a gente consome, alimento ou bebida, ou vai ser na pele, ou vai ser o sistema respiratório ou renal, certo? Dependendo da situação. Então, geralmente a pessoa vai ter ou problema gástrico, ou intestinal, ou no rim, ou dermatite, e assim por diante. Então, a maioria dos casos são sempre problemas associados a essas partes do nosso corpo. Tudo bem? Dando continuidade, os antibióticos. O que eu tenho nessa imagem? Ambos as placas têm antibióticos. Ambas as placas têm cultura de bactérias, ou seja, bactérias que cresceram naquela placa. Na primeira placa, o que eu vejo? Que essas bactérias, elas não cresceram onde tem antibiótico. Isso quer dizer que o antibiótico ele é muito eficaz. Na segunda placa, eu consigo notar que só 2 antibióticos estão sendo eficazes, as bactérias não cresceram. Os outros 2, mais ou menos, a bactéria já começou a crescer ali por perto. E 3, tanto faz como tanto fez, não está sendo mais útil contra bactérias. O que eu quero ilustrar com isso para vocês? Que a partir do momento que eu uso antibiótico de forma errada e descarto de forma errada, seguindo a linha de raciocínio dos medicamentos, eu vou fortalecer micro-organismos, vou fortalecer bactérias. E se eu fortaleço esses indivíduos, eu vou prejudicar minha saúde como? Utilizando medicamentos e antibióticos mais fortes, certo? Então vamos pensar assim, eu adoeci, peguei alguma doença causada por uma bactéria que causou alguma infecção. Usei um antibiótico. Beleza, melhorei. Descartei de forma errada. Eu e mais várias pessoas ao redor do mundo, no meu país, na minha cidade, fizeram a mesma coisa. Qual vai ser a consequência? Daqui a algum tempo, eu vou adoecer de novo. Talvez, mas vai que eu adoeça. Se eu adoecer de novo, vou tentar tomar esse antibiótico. Ele não vai fazer o menor efeito, não vai fazer nada, certo? Por quê? Porque eu descartei de forma errada. Essas bactérias, elas que me contaminaram, elas estão presentes no ambiente, certo? Ou seja, eu fortaleci essas bactérias no ambiente e eu peguei essa superbactéria. Vai ter medicamento bom contra essa bactéria? Vai. Lógico, a ciência vai avançar e vai fazer um antibiótico mais forte que tire essa bactéria do seu corpo. Qual é o problema? É um antibiótico mais forte. Logo, posso ter um efeito colateral pior. Então, se antes o antibiótico não me fazia mal e apenas eliminava a bactéria do meu corpo, agora o antibiótico está eliminando a bactéria do meu corpo, mas está me prejudicando também. Então, o que acontece? Medicamentos mais fortes vão prejudicar a minha saúde, certo? Então, tenho que tomar cuidado com isso. Fortalecer vírus e bactérias, certo? Dá para fortalecer? Claro que dá. É só utilizar algum tipo de medicamento contra eles de forma, maneira errada, descartar de forma errada e pronto, está feita a receita de deixar umas superbactérias, um supervírus tomar conta e fazer todo o estrago possível no nosso corpo, certo? Lógico que, se eles fizerem isso numa velocidade maior do que a ciência é capaz de desenvolver um medicamento, não vai existir medicamento que combate esse vírus ou essa bactéria. Mais pessoas vão acabar morrendo, certo? Então, no quesito antibiótico é isso. Se o antibiótico não está mais fazendo efeito, é por causa do descarte inadequado ou o uso inadequado desses antibióticos, certo? Bom, dando continuidade, qualidade da água, certo? A gente já viu os poluentes aquáticos, a gente já sabe o que causa poluição aquática. Agora, o que acontece quando eu entro em contato com água contaminada? Na maioria dos casos, eu vou apresentar diarreia, certo? O que é a diarreia? Pensem assim, o intestino do corpo humano, ele é dividido em dois, o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado é aquele que absorve todos os alimentos todos os alimentos sólidos, certo? Da alimentação. Então, no almoço, no café, num jantar, tudo que você come e é sólido
é o intestino delgado que vai absorver aqueles nutrientes. O líquido vai ser absorvido pelo intestino grosso. Só que a partir do momento que eu bebo uma água, ou ingiro uma água, ou um alimento que foi cultivado com água contaminada ou lavado com água contaminada, o que acontece? Essa água, ela vai irritar as células do meu intestino grosso. Logo, o meu intestino grosso não vai conseguir reter esse líquido, ele não consegue absorver. Aí que vai vir a diarreia, certo? E na diarreia, eu vou soltar todo esse líquido através da defecação. Então, ao invés de sair, vamos dizer assim, sair as fezes de forma sólida, consistente, vai sair tudo líquido. Qual é o problema? Diarreia causa desidratação. E desidratação causa problemas de saúde. Por que se fala, se recomenda beber sempre 2 litros de água ao longo do dia? Porque o seu corpo precisa dessa água para se manter. Agora, se você bebe água, mas está passando por uma crise de diarreia e solta toda essa água no momento que você vai ao banheiro, você está perdendo toda essa água. Você não está utilizando dela. Logo, o seu corpo vai se comprometer. Quem mais se compromete com a falta de água no seu corpo? O seu cérebro, que depende muito de água, e os seus rins, que dependem muito de água. Então, as pessoas vão apresentar enxaquecas, dores de cabeça, pressão alta, pressão baixa, não lembro qual dos dois agora, problemas renais, pedras no rim, e assim por diante. Certo? Então, a água contaminada, na maioria dos casos, vai causar diarreia. E diarreia causa desidratação, certo? O outro problema é a qualidade do ar, que causam problemas respiratórios. E a gente falou isso no começo dessa aula sobre a grande névoa que aconteceu em Londres e dos problemas atuais na China e no Brasil, principalmente em São Paulo, certo? Então, quais são os problemas que são causados ao corpo humano? São problemas respiratórios, como rinite, bronquite, asma, efizema, tudo isso são doenças que se manifestam nos pulmões ou nas vias aéreas. Então, se eu respiro um ar mais poluído, a chance de eu prejudicar todo o meu sistema respiratório é muito maior, certo? E comprometer o funcionamento do sistema respiratório é algo prejudicial, porque se eu comprometo o funcionamento do meu pulmão, eu não permito com que ele capte oxigênio para minha respiração. E sem oxigênio, eu não consigo me manter, porque é o oxigênio, junto com a comida, que me fornece energia, certo? Então, não é só o alimento, não é só o ar, é a combinação dos dois. Pensa assim, que o alimento é como se fosse o combustível do carro e o oxigênio é que faz a queima do combustível, como se fosse o motor do carro. Então, um não funciona sem o outro. Se eu não respiro um ar puro, um ar saudável, eu evito com que esse alimento seja queimado. Então, não consigo aproveitar desse alimento, certo? Fora que os problemas respiratórios fazem com que a pessoa é, tenha, vamos dizer assim, dificuldade em respirar. Então ela sempre fica com aquela falta de ar por muito tempo, certo? E isso prejudica e muito as vias aéreas, secando toda a parte do nariz, garganta, causando inflamações e assim por diante. Então, um ar poluído prejudica e muito, certo? Na respiração do ser humano, prejudica os pulmões e podem ter consequências futuras, prejudicar rins, prejudicar a circulação, prejudicar o sangue, o cérebro, depende da poluição, do poluente daquele ar, certo? Bom, concluindo aqui então, temos as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas ocorrem devido à alta taxa de poluentes liberados no ambiente, certo? Isso vai fazer com que a temperatura do planeta se altere. Então, é normal a gente ter uma temperatura amena, pelo menos na maior parte do ano, certo? O que vai acontecer daqui para frente? O nosso planeta ele vai tender a esquentar devido ao aquecimento global. E essa temperatura elevada, ela vai
desequilibrar a temperatura em todas as partes do planeta. O que é desequilibrar? Se eu tenho uma região que possui temperaturas tropicais, como países do Brasil, por exemplo, alguns países africanos, região tropical também seria o norte da Austrália, o que vai acontecer? Essas temperaturas vão ficar cada vez mais elevadas e cada vez mais quentes. Isso prejudica todos os seres vivos, inclusive o ser humano, certo? Existiam épocas de grandes secas, temperaturas muito elevadas, que são as famosas ondas de calor, que já mataram centenas de pessoas na Europa, mataram centenas de pessoas nos Estados Unidos, certo? Porque quando a temperatura começa a se elevar demais, o corpo ele não aguenta. Por quê? Algumas proteínas do nosso corpo começam a desnaturar, ou seja, elas começam a perder a sua função. Se elas perdem a sua função, o corpo não consegue manter as suas atividades metabólicas normais. Ou seja, algumas funções do corpo param de funcionar. Que função do corpo que depende de proteína? Seria funções estruturais, como unhas e cabelos, funções de transporte, como transporte de oxigênio por todas as partes do corpo, certo? Função enzimática, que seria a digestão dos alimentos, função defensiva, como é o caso do sistema imunológico. Então, essas funções vão ser prejudicadas devido ao aumento de temperatura. Lógico que eu não posso pensar que um aquecimento global vai gerar só temperaturas elevadas. Ele também gera temperaturas baixas. Por quê? Está tendo desequilíbrio, certo? Eu não vou conseguir manter algo constante, algo que dura mais ou menos aquela temperatura. Um calor um pouco quentinho, um inverno um pouco friozinho, um calor um pouco quentinho, um calor um pouco friozinho. Não. Com o aquecimento global, eu vou atingir temperaturas extremas nos dois lados do termômetro. Então, vai ser um verão extremamente quente, um verão quase que insuportável, e invernos muito rigorosos, invernos extremamente frios e congelantes, certo? Então, o nosso erro é pensar que o aquecimento global só mexe na temperatura, só mexe, vamos dizer assim, no termômetro em temperaturas positivas, em temperaturas elevadas, mas ele também prejudica o planeta, ele também faz mal em temperaturas negativas, em temperaturas muito baixas. Então, essa ilustração ela mostra muito bem as consequências da mudança climática, certo? Vai ter a presença de neve com mais frequência em alguns países que já tem neve, ou neve vai começar a aparecer em países que não tinha neve. Inundações vão ser muito mais frequentes, principalmente no nosso país, que é um país de clima tropical. Então, a gente vai ver enchentes e inundações acontecendo com muito mais frequência, e isso é extremamente prejudicial, porque se está inundando, vai levar lixo, se vai levar lixo, vai levar doença. Temos a leptospirose, que é uma doença que acontece sempre que tem inundação, certo? Que é por causa da urina do rato. Fora outras doenças que podem acontecer, diarreia por causa da água contaminada, cólera e assim por diante. Então, inundação é um problema que vai comprometer o brasileiro, principalmente, certo? Problemas aí de seca, que a gente vai ter pelo mundo, clima muito árido, falta de água, falta de alimento, certo? Porque não vai dar para cultivar naquele local, não vai dar para ter uma plantação, e temperaturas muito elevadas ou muito baixas, certo? Então, a mudança climática, ela vai prejudicar o ser humano no quesito de que o ser humano não consegue lidar com extremos de temperaturas. O nosso corpo, ele é acostumado a temperaturas amenas, a temperaturas que não sobem muito nem descem muito no termômetro. Se isso acontecer com o aquecimento global, aquelas temperaturas elevadíssimas ou muito baixas, mais pessoas vão morrer ou de calor ou vão morrer de frio, porque os seus corpos não vão aguentar os extremos da temperatura, certo? Bom, então a aula de hoje era isso, certo? Que eu queria passar para vocês. Ah, espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês sobre a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido que a saúde, ela depende e muito da preservação do meio ambiente. Então, o que acontece até aqui? A gente estudou até agora
camada por camada do planeta Terra, vimos água, vimos solo, vimos o ar, vimos os poluentes. E na aula de hoje, a gente viu a questão da saúde do ser humano em relação a tudo isso. Não é só o meio ambiente que sai perdendo se eu poluo uma determinada região ou se algum país, alguma empresa, alguma nação, algum estado, alguma cidade polui alguma região, algum ambiente. Quem sai perdendo também somos nós. A nossa saúde será comprometida devido à irresponsabilidade, certo? De estarmos cuidando melhor do ambiente. Tudo bem? Então, a aula de hoje que eu queria passar para vocês era sobre isso daqui, tudo bem? Vou deixar para vocês alguns exercícios, certo? Para melhor fixar, para melhor entender o conteúdo de hoje. E espero que vocês tenham gostado desse assunto, tenham gostado desse tema, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos aí com as atividades propostas para hoje. Vou estar orientando no grupo da sala quais são os exercícios e como fazer esses exercícios, certo? Então, muito obrigado e até mais.